Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje daremos continuidade aqui a trabalhar com as funções e a nossa função de hoje vai ser a função proc(h). Bom, vamos colocar em prática, mas antes vamos entender a sintaxe dessa função. A sintaxe da função proc(h) é o próprio nome, valor procurado, que pode ser o código, matriz tabela, número índice de linha, que é o local nessa tabela que a gente vai procurar, como ele está procurando na horizontal, procurar intervalo. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com um valor exato ou um valor aproximado, né? Aplicação, sinal de igual, a própria função, proc(h), o código que você está buscando, que pode ser um nome, uma letra ou um número, a tabela matriz, que é uma referência de uma informação, né? Com um intervalo longo de vários valores, o número índice de linha. Então, dentro dessa tabela, você vai procurar essa linha, a linha de número 3. Bom, vamos colocar em prática no Excel, deixar isso mais claro. Aqui no Excel, notem que eu tenho uma tabela a própria tabela função proc(h), que é um clube de tênis, e nós temos aqui o nome das pessoas que são os membros desse clube, a idade, por exemplo, e uma categoria baseada na idade de cada um deles. Então, por exemplo, quando a palavra infantil aparecer, ele deve aparecer esse valor aqui. Quando aparecer o juvenil, ele vai aparecer esse próximo valor. Então é uma forma interessante de você classificar usando uma tabela de referência para estar definindo valores aqui. E aí a gente vai procurar essa informação usando essa tabela como referência, né? Isso é bem interessante para você trabalhar com base em taxa de porcentagem, por exemplo, envio de correios e assim por diante, né? Tem uma série de tabelas que podem ser trabalhadas dessa forma. Bom, para isso, ó, só deixando aqui, ó, clicando aqui, notem que a gente tem a própria função, o código aqui, que é o C5. Nós temos a tabela matriz aqui, vou explicar detalhes depois aqui do cifrão, que é essa tabela que está sendo buscada. Na linha de número 2, ó, 1, 2. E aí, falso. Por que a gente define aqui falso? Porque em vez de você encontrar um valor aproximado, a gente quer encontrar realmente o valor exato, que é o valor que está aqui. Então, isso é importante a gente estar definindo aqui dentro da função proc(h). Bom, vamos colocar em prática e entender mais detalhes sobre a função, tá? Eu vou apagar aqui, o meu que já está respondido aqui, era só um exemplo. Então, vamos definir da seguinte forma: sinal de igual, proc(h), tab, valor procurado, ponto e vírgula, tabela matriz, ponto e vírgula, 1, 2, que é o número índice de linha, ponto e vírgula. Notem que se eu der um Enter agora, antes dessa última opção aqui, que isso aqui é opcional, automaticamente ele vai pegar um valor aproximado. Ó. Eu vou até provocar esse erro, porque é interessante a gente entender. Então, em algumas situações ele vai dar certo, ele vai pegar o número certinho, em outras não. Na dúvida, você coloca aquelas duas opções depois, tá? Então, vou fazer dessa forma. Ó, notem que o valor, ó, o infantil, ele era para aparecer 100, então ele colocou um valor aproximado, ó, não é exatamente o valor que a gente está buscando, né? Então, aqui mesmo, ó, você pode clicar aqui na frente, depois do número índice de linha, você pode colocar o ponto e vírgula, e aí ele tem a opção aqui, ó, verdadeiro, correspondência, né, ou valor aproximado, né? E o ponto importante, esse aqui corresponde exatamente a um valor exato, né? Esse aqui é um aproximado e esse aqui é um valor exato. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui falso, que tanto você pode colocar, você pode selecionar dessa forma e dar um tab, ó, ele usa a palavra falso, que funciona assim, ou você pode usar o 0 e 1. Por exemplo, aqui, ó, eu quero usar o primeiro argumento ali, eu posso colocar 1. Quero usar o segundo, eu posso colocar o 0. E aí eu dou um Enter, ó. Notem que ele dá o valor exato, ó. E se você olhar aqui, então tem essas duas opções. Dá para usar a palavra que está lá, usando tab, ou escrevendo também, 0 ou 1. Bom, concluindo aqui, eu vou fazer mais uma vez para ficar clara essa informação. Sinal de igual, proc(h), tab, seleciona o código, ponto e vírgula, tabela matriz, ponto e vírgula novamente, número 2, ponto e vírgula,
eu já sei que eu vou trabalhar com esse segundo argumento aqui, ó. Posso vir aqui ou simplesmente ignoro isso e coloco um zero, que eu já sei que se refere ao 2, né? Que é o falso, que é o valor exato. E dou um Enter. Observação. Ah, legal, eu posso arrastar essa informação que está aqui ao lado, que é o código, ela está relativa, então funcionaria. Só que essa informação, que é a tabela matriz, ela é um valor fixo também, só que é sempre esses valores relacionados com esse. Então, a gente pode vir aqui na primeira célula, que tem já a função aplicada, você clica aqui na barra de fórmula, a gente já sabe que se refere a essa área vermelha aqui, é a nossa tabela matriz aqui embaixo. Você pode apertar um F4 com toda essa área selecionada, ó. F4, e aí ele coloca o cifrão. Na verdade, ele vai travar aqui nessa estrutura. Você clica novamente, sem desfazer a função, e dá um Enter. Como na primeira que já está aplicado, você pode usar aqui, ó, e preencher. Então ele vai fazer automaticamente. Revisando a informação, a gente tem aqui o infantil, 100. Aí a gente tem aqui o juvenil, 125. Repete novamente aqui, né? Na verdade, o próximo, né? O juvenil é esse. E o adulto, 170. Adulto que repete. O senior, né? Próximo aqui, 190. E assim por diante. Então, dessa forma, você pode estar aplicando a função PROC-H, né? Então, seria uma forma bem interessante aí de você estar usando ela no seu dia a dia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui. Essa é uma estrutura bem simples aí para que vocês consigam compreender a função PROC-H na prática e com variação interessante aí de detalhes. Bom, espero vocês na próxima aula.